Novidade no São Paulo, exclusiva. O Tricolor fechou acordo com a Ticketmaster. Vou trazer cifras e detalhes do contrato. São Paulo sofrendo derrota na justiça. Vídeo de hoje ainda traz as últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Já o Palmeiras fechou a contratação de Enzo Gabriel, atacante de só 12 anos de idade, que foi dispensado no início dessa semana pelo São Paulo. Antes de gravar o vídeo, ouvi gente do São Paulo afirmando que o Palmeiras contratou esse atleta só por conta de todo o barulho e a repercussão. A informação no São Paulo é de que o Enzo não teria talento e capacidade para figurar entre os melhores da categoria sub-13. Vamos ver como é que o Enzo se sai no Palmeiras para ver se estamos diante de um novo Endrick ou se de fato o São Paulo acertou ao dispensar o atleta. Informação exclusiva, a Ticketmaster é a nova parceira do São Paulo. Na tarde dessa quinta-feira, no Morumbis, o presidente Arrim Assis, homens do departamento de marketing e representantes da Ticketmaster bateram o martelo para um acordo de 5 anos que vai garantir ao São Paulo 250 milhões de reais numa espécie de antecipação. Esse dinheiro vai sendo devolvido à Ticketmaster com o passar do tempo. É importante registrar que, além de cuidar da parte de tickets do estádio, a Ticketmaster também será responsável pelo programa de sócios torcedores do Tricolor, apesar de nunca ter tido experiência no ramo. Ticketmaster concorria com a Nilce, que estava disposta a pagar o dobro, 500 milhões de reais no contrato com o São Paulo. Mas houve um problema importante nas tratativas entre São Paulo e Nilce. A Nilce pediu o direito de superfície do estádio. Para usar o português bem claro, ela gostaria de, durante o período de contrato, passar a ser dona do estádio, algo que o Estatuto do São Paulo proíbe. Então, não deu para avançar nas tratativas com a Nilce. São Paulo fechou com a Ticketmaster e agora vai ter de pagar uma multa pela quebra do contrato com a FENG, que era responsável pelo programa de sócios torcedores. Na renovação do contrato, no ano passado, São Paulo ainda conseguiu um belo valor para que a FENG cuidasse do programa de sócios torcedores. A FENG ficava com apenas 11% da primeira mensalidade do sócio torcedor São Paulino. Por que o Arrim Assis fez questão de fechar com a Ticketmaster, mesmo sem a experiência da empresa, num programa de sócios torcedores? Porque esses 250 milhões de reais que serão antecipados vão servir para salvar uma série de contas do São Paulo, em relação a pagamentos de salários atrasados, direitos de imagem, compromissos com outros clubes e até aquele transfer ban que impede o São Paulo de registrar novos atletas. Domingos Duarte é um desses casos. O zagueiro português que já assinou contrato não pôde ser inscrito, porque o São Paulo precisa pagar cerca de 6 milhões de reais a Lazio pela compra do volante Marcos Antônio. E você, o que pensa sobre essa negociação fechada entre São Paulo e Ticketmaster? Use espaço para comentário para registrar a sua opinião, beleza? E o São Paulo tem mais uma má notícia. Nas últimas horas, a Justiça condenou o Tricolor a pagar 4% do valor da venda de Beraldo para o PSG para o empresário Luiz Augusto de Carvalho. O Luizinho Piracicaba, como é mais conhecido, era o representante legal do Beraldo. Mas, na negociação, o São Paulo acabou ignorando essa parceria. O Luizinho foi à justiça e conseguiu a condenação do Tricolor. A juíza, inclusive, já solicitou ao São Paulo os documentos com os valores oficiais da venda, para definir qual percentual terá de ser repassado. O São Paulo deve recorrer da decisão, mas é questão de tempo para que essa dívida se torne mais um problema para o São Paulo. Na teoria, o montante destinado ao Luiz Carvalho, que é também conhecido como Luizinho Piracicaba, deve gerar na casa dos 800 mil euros. São Paulo que deve praticamente isso por conta do transfer ban. E isso o impede de registrar novos atletas. O Domingos Duarte já assinou contrato com o São Paulo, mas ainda não pode atuar enquanto o Tricolor não resolveu uma pendência de quase 6 milhões de reais com a Lazio da Itália pela compra de Marcos Antônio. Que mais? Se o Marlimo, o São Paulo tá uma bagunça, todo mundo manda jogadores sem vontade de jogar. Deixa eu falar a última sobre o São Paulo. O GE trouxe hoje uma informação de que o Júlio Casares gastou entre 21 e 25 1 milhão de reais com o cartão corporativo do São Paulo. Todo presidente, ou quase todo presidente de clube de futebol, tem direito a um cartão corporativo, o mesmo cartão que deu problema para o Duílio Monteiro Alves e para o André Sanches lá no Corinthians, né? Pois bem, o pessoal da oposição fez o levantamento e o Júlio Casares gastou cerca de 1 milhão de reais com esse cartão corporativo.
o problema maior não é ter usado o cartão, é o como usou, né? Então, o Júlio Casares usou esse cartão em 71 idas a uma casa de charutos, 53 vezes num restaurante chamado Gero. Ele adquiriu uma bolsa, não sabemos se é uma bolsa, mas ele adquiriu alguma coisa na Prada, uma das lojas mais chiques, por 20 mil reais. Enfim, cara, se tinha alguma dúvida de que o Júlio Casares havia cavado seu buraco para cair, agora é questão de tempo para que ele seja expulso do São Paulo, tá bom? E quando está explicado o porquê de as pessoas falarem mal do Diego Fernandes no São Paulo, porque as pessoas só querem ficar roubando. Henrique, eu falo mal do Diego Fernandes e não tenho nenhuma intenção de roubar o São Paulo, mas eu entendo onde você quer chegar. O recado foi direcionado para os dirigentes do São Paulo, né? Para os dirigentes do São Paulo, qualquer ideia de SAF, ela vai ser repelida, porque os caras não querem que chegue um dono, que coloque dinheiro e que expulse toda essa galera. O problema do Diego Fernandes, na minha visão, e olhando de fora, é de que é alguém sem lastro. Eu ouvi de uma pessoa próxima ao Macis que ele foi lá querendo uma procuração para buscar parceiros. E o pessoal de São Paulo disse, não, a gente não tem que dar procuração nenhuma. Se você tiver alguma parceria, você traz para a gente. Você tem algum investidor? Se você tiver, você traz. Se não, você não precisa de uma procuração do São Paulo. Então foi basicamente isso. Essa pessoa do São Paulo, muito próxima ao Macis, disse que a conversa com o Diego Fernandes não teve nada demais, enfim. Tem os dois lados, né? Tem o pessoal do São Paulo que não quer virar uma SAF, e aí vai desprezar qualquer pessoa que queira, mas eu desconfiaria do Diego Fernandes. Ele não me parece ser um cara capaz de apresentar um baita projeto, enfim, aguardemos cenas dos próximos capítulos, tá? Eu acho que o São Paulo precisaria, para voltar a ser absolutamente vencedor, competitivo, como em outros tempos, virar uma SAF. Esse é o ponto número 1. Ou você vira uma SAF, ou você nunca mais vai ser competitivo como era antes. Mas para virar SAF, é preciso que exista um investidor, primeiro, de muita capacidade financeira e depois de experiência comprovada com o futebol. Até porque só dinheiro não é suficiente, né? A gente já viu alguns casos pelo mundo. O Rians Melo, alguma coisa sobre Raul Laser no São Paulo? Esquece, Rians. Especularam que o Raul Laser poderia procurar a justiça para pedir a quebra do contrato no Santos por conta dos 3 meses de imagem atrasados. O Santos pagou na terça-feira um dos meses. Então, já não há essa, entre aspas, permissão para que os jogadores do Santos, que estão no Peixe, procurem a justiça. Outro ponto importante, o Roleiser já disputou 15 partidas no Campeonato Brasileiro. Ele não poderia atuar por um rival. E para completar, o Roleiser foi comprado pelo Santos por 11 milhões de euros. Se por uma eventualidade, no próximo mês o Santos atrasar os direitos de imagem e o Raul Laser conseguir a rescisão na justiça, ele não vai cobrar 11 milhões de euros, mas ele vai pedir um caminhão de dinheiro, porque ele, a partir daí, vai ser o dono dos direitos econômicos. E esse monte de dinheiro que ele pediria tornaria o negócio com o São Paulo absolutamente irreal, tá bom? Já o São Paulo se afundou na crise. Agora a técnica financeira era antiga, com salários atrasados, jogadores pedindo para ir embora e também transfer ban. Na noite dessa quarta-feira, jogando em Bragança Paulista como mandante, São Paulo perdeu de virada por 2-1 para o Atlético Paranaense. Jogo para só 6 mil pessoas. E o São Paulo caiu para a 9ª colocação no Campeonato Brasileiro com 25 pontos ganhos. É importante contar que hoje o São Paulo está mais para brigar contra o rebaixamento do que para qualquer outra coisa. O Vasco, que é o primeiro time no Z4, tem 20 pontos, ou seja, apenas 5 de desvantagem em relação ao tricolor. São Paulo até apresentou primeiro tempo razoável, no segundo tempo nada deu certo. Tem mais uma coisa importante para contar para vocês. O São Paulo, nesse primeiro turno do Campeonato Brasileiro, fez 9 jogos como mandante. Só que o duelo contra o Atlético Paranaense foi o 4º fora do Morumbi, tudo por causa da sequência de shows que tem papel importante na questão financeira do clube. Só para fechar em relação ao tricolor, o único gol do São Paulo marcado por Arthur em cobrança de falta. E o tricolor não marcava um gol de falta há longos 3 anos. Essa sequência foi quebrada pelo Arthur. Para completar e fechar de vez o noticiário São Paulino, registrar que o São Paulo liberou Moreira de graça para o Al Nassr dos Emirados Árabes. O time lá do Oriente Médio fica com a maior parte do percentual e deixa um percentual futuro para o São Paulo, imaginando que ele possa se valorizar por lá e ser vendido. E Júlio Casares gastou mais de R$1 milhão enquanto presidente do São Paulo usando o cartão corporativo do clube. Revelação foi feita nas últimas horas pelo GE e aponta os gastos entre janeiro de 2021 e dezembro de 2025.
Importante registrar que o Júlio devolveu 560 mil reais ao São Paulo, seriam referentes aos gastos pessoais. Essa devolução aconteceu em novembro do ano passado. Mas, de qualquer forma, há muita coisa absurda nesse mais de R$1 milhão gastos com o cartão do São Paulo. Foram 71 idas a uma casa de charutos, 53 idas a um restaurante chamado Gero. Foram ainda R$12 mil no Café Empório Ibérico, que tinha sua namorada, Mara Casares, como sócia entre 2023 e 2025. Júlio Casares também gastou mais de R$20 mil numa loja chique chamada Prada. Em 2021, seu primeiro ano como presidente, gastos módicos com o cartão, R$21 mil ao longo do ano. Em 2024, com o título da Copa do Brasil e a reeleição estabelecida como presidente, Júlio gastou R$428 mil. Se alguém ainda tinha dúvida de que o ex-presidente será expulso do quadro de sócios do São Paulo, parece ser questão de tempo. E você pensa o quê? Sobre todos esses gastos, use espaço para comentário. Estou curioso para saber a sua opinião, beleza? Fala, rapaziada, beleza? Chegamos aí com mais um giro de notícias exclusivas e atualizadas do mercado da bola do maior clube brasileiro. Claro que a gente tá falando realmente do São Paulo. Deixe já, peço seu like, sua inscrição, porque é muito super importante pra gente. Um grande abraço, siga para mais e até o próximo vídeo. Fui.